Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Parece que Jesus está dizendo, nunca julgue ninguém, certo? Mas não é bem assim. As pessoas adoram usar esse versículo para calar qualquer crítica, seja sobre comportamento, crenças, ou qualquer coisa que pareça um pouco julgadora. Mas olha só, Jesus não estava proibindo todo tipo de julgamento. Ele estava alertando contra julgar sendo hipócrita. E apenas 2 versículos depois, ele diz, hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você vai enxergar direitinho para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7:5. Ou seja, não fique ignorando seus próprios erros, enquanto aponta os dos outros. Jesus nunca disse para você não ter discernimento. Aliás, em João 7:24, ele fala, não julguem pela aparência, mas julguem com justiça. Então não, Jesus não estava mandando nunca julgar. Ele estava dizendo, se você vai julgar, faça direito, com humildade, honestidade e sem ser hipócrita. E mais, ele está chamando a gente para ter autoconsciência. Examine suas motivações, examine seu coração. Não julgue para condenar, julgue para ajudar, porque o verdadeiro julgamento bíblico não é para destruir ninguém, é para chamar a pessoa ao arrependimento, à restauração e à verdade. Esse tipo de julgamento não só é permitido, é necessário quando é feito com amor. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Parece aquele versículo motivacional definitivo, não é? Atleta escreve no tênis. Influenciador posta antes de ir atrás dos sonhos. Mas não era isso que Paulo estava querendo dizer. Ele não estava falando de marcar gol ou conseguir promoção no trabalho. Ele estava falando de sobreviver nas dificuldades da vida. Olha só o contexto. Filipenses 4:11-12. Aprendi a ficar contente em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, com fome ou bem alimentado, tendo muito ou passando necessidade. Então vem a frase famosa, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele não está dizendo que Cristo te ajuda a vencer. Ele está dizendo, Cristo me ajuda a aguentar firme, mesmo quando eu perco. Então da próxima vez que você ouvir esse versículo, não pense em grito de vitória. Pense em hino de resistência, porque o poder verdadeiro desse versículo não é sobre sucesso, é sobre estar em paz em qualquer circunstância. É um lembrete de que não importa se está bom ou ruim, Cristo é suficiente, não só para te fazer passar por aquilo, mas para te dar paz enquanto você ainda está no meio da luta. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Parece que Jesus está dizendo que qualquer grupo pequeno conta como igreja. Então, estudo bíblico na sala, igreja. Café com um amigo cristão, igreja. Mas espera um pouco, vamos ler o contexto. Esse versículo não é sobre encontros informais, é sobre disciplina na igreja. Volte para Mateus 18:15-17. Jesus estabelece um processo. Se alguém pecar contra você, vá falar com a pessoa sozinho. Se ela não ouvir, leve mais 1 ou 2 pessoas. Se ainda assim não se arrepender, leve para a igreja. Então ele diz, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Mateus 18:18. Ou seja, a igreja tem autoridade quando age unida em Cristo. Então quando Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele não está prometendo aparecer no seu café da manhã. Ele está confirmando essa autoridade da igreja quando ela age em disciplina no nome dele. Continua valioso, mas não é exatamente o que a gente pensava. E tem mais, Jesus está garantindo aos seus seguidores que mesmo nos momentos difíceis e desconfortáveis, como confrontar o pecado ou resolver conflitos na igreja, ele está com eles. Isso não é sobre comunidade casual, é sobre responsabilidade corajosa. Deus não está presente só na celebração, ele está presente no confronto, quando é feito com amor, verdade e no nome dele. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer vocês prosperarem e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Parece uma garantia divina de sucesso pessoal, não é? Cartão de formatura adora esse versículo, quadro motivacional também, mas isso não foi escrito para um universitário, foi escrito para exilados, israelitas que foram arrancados de suas casas e estavam vivendo na Babilônia. Jeremias 29:10 mostra o prazo. Assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, vou até vocês e cumpro minha boa promessa. 70 anos. Isso não é confesse e receba, isso é esperança de longo prazo. Jeremias 29:11 não é um atalho para a bênção, é um lembrete de que mesmo no sofrimento, Deus está trabalhando em um plano de longo prazo. Então sim, Deus é a seu favor, mas isso nem sempre significa conforto agora. Significa fidelidade com o tempo. E mais, significa que Deus não esqueceu de você, mesmo quando parece que você está preso no meio do nada. A promessa não é que toda fase vai ser próspera, mas que o propósito de Deus sempre vai levar à esperança, mesmo que a estrada demore 70 anos. Não toquem nos meus ungidos e não maltratem os meus profetas. Salmo 105:15. Esse é um favorito, principalmente de pastor que não quer ser questionado. Fale algo crítico e pronto. Você está tocando no ungido do Senhor. Mas vamos conferir o contexto. Salmo 105:8-15 não está falando de líder de igreja moderna. Está recontando a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O versículo 13 fala, eles andaram de nação em nação, de um reino para outro, mas Deus não deixou ninguém oprimir eles. Então vem, não toquem nos meus ungidos. Ou seja, é sobre Deus protegendo os pais de Israel nas viagens deles, não sobre deixar pastor imune à crítica. Cobrar responsabilidade não é tocar no ungido de Deus, é parte de ser fiel à verdade. Porque olha só, ser ungido na Bíblia não significa que a pessoa está acima de correção, significa que ela foi chamada
formada para servir, não blindada contra questionamento. Davi, que foi literalmente ungido, ainda levou uma repreensão do profeta Natã. Por quê? Porque a verdade sempre vem antes de título. Então, se alguém usa esse versículo para calar correção, não está defendendo a escritura, está usando mal para se proteger. E então, está gostando de descobrir o contexto real desses versículos? Então me ajuda aqui, deixe seu like no vídeo para mais pessoas verem isso, inscreva-se no canal e ative o sininho porque eu vou continuar mostrando mais versículos mal interpretados. E nos comentários, me conta, qual versículo você já viu sendo usado fora de contexto? Vamos continuar essa conversa. Deus não vai te dar mais do que você pode aguentar. Parece reconfortante, não é? Até a vida bater muito mais forte do que você consegue suportar. E aqui está o problema. Não é isso que a Bíblia diz. O versículo verdadeiro é 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não vai deixar vocês serem tentados além do que podem aguentar. Mas quando forem tentados, Ele também vai dar uma saída para que vocês consigam suportar. Repare na palavra-chave, tentados. Paulo está falando sobre resistir ao pecado, não sobre sobreviver a sofrimento, trauma ou tragédia. Deus nunca prometeu que a vida não ia te esmagar, mas prometeu que você não vai enfrentar tentação sem uma saída. Então sim, a vida pode te dar mais do que você aguenta, mas Deus nunca vai te dar mais do que Ele consegue aguentar através de você. E esse é o verdadeiro conforto. Quando a vida está te esmagando, quando sua força acabou, você não precisa fingir ou forçar, só precisa se apoiar nele. Porque a verdade da Escritura não é sobre se virar sozinho, é sobre depender da graça. Deus não espera que você carregue tudo. Ele te convida a jogar tudo nele. O dinheiro é a raiz de todo mal. Você provavelmente já ouviu isso, mas veja só, não é isso que a Bíblia diz. O versículo real é 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é sobre o dinheiro em si, é sobre ganância. Aliás, alguns versículos antes, Paulo fala: de fato, a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6, 6 e 7. O aviso não é contra ter dinheiro, é contra transformar o dinheiro no seu Deus. Paulo continua: algumas pessoas, por quererem dinheiro demais, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 10. Dinheiro é uma ferramenta, amor ao dinheiro é uma armadilha. E essa armadilha não é só sobre ter conta bancária grande, é sobre um coração que está sempre correndo atrás de mais coisas, mais status, mais controle. A Bíblia não condena o sucesso, ela alerta contra a obsessão, porque quando o dinheiro vira seu mestre, você para de servir Deus e começa a servir a si mesmo. Então a pergunta verdadeira não é quanto você tem, é o quanto você se apega a isso. Peçam e será dado a vocês. Mateus 6, 7. Parece que Deus é uma máquina de refrigerante, não é? Coloca a oração, sai a bênção. Mas não é assim que oração funciona. Jesus realmente disse: peçam e receberão. Mas ele também ensinou como pedir. Lucas 11, 5 e 13 mostra que isso não é sobre pedido rápido, é sobre oração persistente, como alguém batendo na porta do amigo à meia-noite. A ideia: continue pedindo, continue confiando. E Tiago 4,3 dá um alerta importante: quando pedem, não recebem, porque pedem com intenções erradas, para gastar nos seus prazeres. Então sim, peça com ousadia, mas não espere que Deus vai financiar sua lista de desejos. Oração é sobre alinhar sua vontade com a dele, não o contrário. Deus ouve a gente, mas ele não é gênio da lâmpada. Ele é um pai, e como um pai de verdade, ele dá o que a gente precisa, não só o que a gente quer. Às vezes ele fala sim, às vezes fala não, às vezes fala espere, mas toda resposta passa pela sabedoria e amor dele, não pelas nossas preferências. Então continue pedindo, mas mais importante, continue confiando, porque o objetivo da oração não é só conseguir as coisas, é conhecer Deus. A Bíblia não é um livro de frases de efeito, é uma história. Tire um versículo do contexto e você pode perder completamente a mensagem, mas leia no contexto e você começa a ver o quadro completo. Não só uma teologia mais clara, mas uma visão mais clara de Jesus, porque todo versículo, quando entendido direito, aponta de volta para ele. Então, da próxima vez que você ouvir uma citação bíblica atraente, pare e pergunte: qual é a história completa? E então, qual é o versículo mais mal citado que você já viu? Deixe nos comentários. E se isso te ajudou a ler a Escritura com mais clareza, compartilhe, porque com certeza tem alguém que você conhece que precisa ver isso também. No fim das contas, isso não é só sobre corrigir citações erradas, é sobre deixar a palavra de Deus falar com verdade e poder, não como frase de rede social, mas como Escritura de verdade, como a palavra viva que transforma corações e sempre nos leva de volta para a graça.